Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre o direito militar. Durante as 5 aulas, o professor Fernando Teles vai abordar questões sobre a Polícia Judiciária Militar, a ação penal militar, os processos em espécie, a prisão e a liberdade, além de explicar recursos no Código de Processo Penal Militar. Começa agora a aula 2. Olá, prezados espectadores do Saber Direito. Meu nome é Fernando Teles, sou promotor de Justiça Militar e estou aqui mais uma aula com vocês, juntos, para, desta vez, mas ainda abordando o processo penal militar, conhecer um pouco mais sobre o passo seguinte à investigação. Na primeira aula, abordamos a investigação, abordamos a Polícia Judiciária Militar, conhecemos a estrutura do Ministério Público Militar, um órgão civil, da Justiça Militar da União, um órgão civil pertencente ao Poder Judiciário. Conhecemos os instrumentos de investigação de forma sucinta. E agora vamos para o próximo passo. O passo seguinte é o que acontece após o recebimento desse inquérito, após o Ministério Público verificar que já existem indícios em relação a uma pessoa, seja ela civil ou seja militar das Forças Armadas. O que vai acontecer? Então vamos estudar na aula de hoje a ação penal militar, o processo em si, a ação penal militar, o início, quem instaura essa ação penal militar. Vamos falar da denúncia, vamos falar das espécies de ação penal militar e vamos, ao final do nosso estudo, abordar o cabimento ou não, as teses sobre os instrumentos despenalizantes, os instrumentos do direito penal negocial. Eles são cabíveis na Justiça Militar da União ou não? Então vamos lá. Antes de começar o nosso estudo, nós temos que abordar, vou fazer um pequeno parêntese. Todos ouviram, assistiram falar sobre a Justiça Militar da União, o Ministério Público Militar. Existe uma Justiça Militar Estadual também, que processa e julga bombeiros militares, policiais militares, e existem em todos os estados. A estrutura é diversa da Justiça Militar da União. E por que eu não falei tanto sobre a Justiça Militar Estadual? Porque, na verdade, o meu trabalho é no Ministério Público Militar, focado na Justiça Militar da União, que nada tem a ver com os policiais militares e membros, integrantes dos corpos de bombeiros militares, os ditos militares estaduais. Na Justiça Militar da União, podem ser acusados civis e membros das Forças Armadas. Mas, professor, um policial militar pode vir a ser réu, acusado na Justiça Militar da União? Pode, mas muito provavelmente, se o for, o será por intermédio de uma ação, de uma conduta fora de serviço. Porque se ele estiver em serviço, ele irá afetar as instituições militares estaduais, atraindo a competência da Justiça Militar Estadual. Então, é importante fazer esse parênteses anterior para que a gente tenha um domínio geral do funcionamento desse ramo importante e especializado do Poder Judiciário. Lembrando sempre que a Justiça Militar da União, ela, naturalmente, nos seus órgãos, as auditorias, na primeira instância, ali embaixo, estão separadas territorialmente
pelas circunscrições judiciárias militares, que podem ter uma ou mais auditorias dentro do seu escopo territorial, né? O Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, que é a primeira CJM, Circunscrição Judiciária Militar, abrange 4 auditorias. Em cada auditoria tem 2 juízes, como foi falado na primeira aula. E note que temos, então, as CJMs, auditorias, os juízes da primeira instância. No segundo grau, como foi dito, temos o Superior Tribunal Militar. E sempre essas 2 instâncias, esses 2 graus de jurisdição ficam vinculados ao Supremo Tribunal Federal, como qualquer outro ramo do Poder Judiciário. E é importante frisar novamente que são órgãos civis, não são órgãos militares. Eventualmente acontece de um membro hoje do Ministério Público Militar, um membro hoje da Justiça Militar da União, um magistrado da Justiça Militar da União, no passado ter sido militar estadual ou militar federal, militar das Forças Armadas, mas não é regra e nem requisito. O requisito é ter ali o bacharelado em Direito, 3 anos de prática jurídica, etc., né? Os requisitos gerais para a magistratura e Ministério Público. Mas vamos, então, diretamente fechar esse parênteses e vamos para o escopo da aula de hoje, que é a ação penal militar, né? O exercício da ação penal militar, a denúncia e o cabimento ou não dos institutos despenalizantes e institutos inerentes ao direito penal negocial. Venha comigo. Então, nós temos como primeiro objeto de estudo a ação penal militar, que está disposta nos artigos 29 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, o CPPM. Bom, o que versa, como fala, qual o texto do artigo 29? Muito sucinto. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Observe que o artigo 29, ele é um artigo de lei, né? E por ser um artigo de lei, ele está subordinado ao seu fundamento de validade, que é a Constituição Federal. E existe mais uma hipótese na Constituição Federal, que é a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Vocês já sabem que existe um prazo, e vamos estudar isso, um prazo para o oferecimento da denúncia. Porém, se o Ministério Público não oferece essa denúncia no seu prazo correto e se mantém inerte, não requisitando diligências investigatórias, sem que tome alguma providência de natureza processual naquele feito, por exemplo, inquérito policial militar, o ofendido, se houver, a família da vítima, a vítima, poderá constituir um advogado e ajuizar, oferecer a chamada queixa subsidiária. Então, lembrando que a queixa não é aquilo que fazemos na delegacia de polícia quando somos vítimas de algum delito, né? Aquilo é uma notícia criminis ou notícia crime. A queixa é um instrumento inerente da ação penal privada. É a peça processual que inicia ou tem a pretensão de iniciar o processo mediante a ação penal privada. E no caso da inação, no caso, né, em que o Ministério Público nada faz após exaurido o prazo para o oferecimento da denúncia, queda-se inerte, a vítima ou, no caso de, por exemplo, de um crime contra a vida ou de um crime no qual aquela vítima tenha falecido, os seus familiares, seus sucessores poderão constituir o advogado e, então, dada a inércia da instituição estatal incumbida de oferecer a denúncia, preenchidos os requisitos para essa denúncia, poderá
oferecer a queixa-crime subsidiária. A queixa subsidiária. Então, esse artigo 29 do CPPM, ele deve ser lido à luz da Constituição, evidentemente. Então, essa hipótese de somente ser proposta pelo Ministério Público tem esse pequeno porém. A ação penal pública subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública, ela não é frequente, ainda mais no âmbito processual penal militar, mas ela é cabível, preenchidos esses requisitos que eu acabei de falar, certo? Então, importante a gente ter em mente aqui essa leitura do 29. No 30, nós temos aqui a obrigatoriedade da apresentação da denúncia, sempre que preenchidos, né, os requisitos. Quais são os requisitos? É o binômio, chamado por alguns doutrinadores de justa causa. Indícios suficientes, né, da autoria, indícios de autoria, e prova do fato que, em tese, constitua crime militar. Por que é dito em tese? Porque durante a instrução criminal e após, lá no julgamento, pode-se chegar, no curso do processo, pode-se chegar à conclusão de que aquele fato nem mesmo existiu, de que o fato não foi crime militar, ou de que foi crime militar, mas o sujeito já não teve qualquer tipo de autoria ou participação naquele fato. Então, sempre falamos em tese. Esse em tese quer dizer isso, né? É uma cautela extra para a preservação da dignidade daquele investigado, preservação também, né, da própria isenção na apuração. Então, fato que, em tese, constitua crime militar, certo? Então, é o binômio da justa causa. Havendo a justa causa, é obrigatória a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Militar. E existe um prazo para o oferecimento da denúncia? Sim, existe. Então, o inquérito policial militar, então, por exemplo, soldado, ele pratica uma lesão corporal em desfavor de outro militar na unidade militar, dentro lá da OM, da organização militar, dentro do seu quartel, pratica uma lesão corporal. O seu comandante toma conhecimento, né, faz ali determina que seja feito o auto de prisão em flagrante, ou, sabendo tardiamente, quando não são mais preenchidos os requisitos de flagrância, né, não é logo após, não está cometendo, etc., determina a instauração de um inquérito policial militar, ou seja, toma a providência que deveria tomar. É feita a investigação, essa investigação chega ao seu final, né, ao fim e ao cabo, chega ao Ministério Público Militar, que então vai ou não requisitar diligências e, recebendo essas diligências, se o requisitar, verifica que estão presentes todos os requisitos desse binômio. Existe a prova da existência do crime, para alguns chamados de materialidade, principalmente nos delitos ditos não transeuntes, aqueles delitos que deixam vestígios, chama-se de materialidade, e tem indícios de autoria. Então, abre-se um prazo para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Já está tudo pronto. Que prazo é esse? Muito bem. Se o investigado, o indiciado, estiver solto, esse prazo é de 15 dias, certo? 15 dias. Então, se o indiciado estiver preso, esse prazo é de 5 dias. Naturalmente, é um prazo mais curto, mais expedito, porque o indivíduo está numa situação de privação de liberdade sem que haja uma acusação formal em seu desfavor. Existe um procedimento de investigação em curso, mas não há ainda um processo em seu desfavor. Então,
quis o legislador estabelecer um prazo curto para esse fim. Muito bem. Esse prazo, ele, né, principalmente no indiciado solto, investigado solto, ele é basicamente um prazo impróprio e que ele pode ser renovado. Então, de forma justificada, o membro do Ministério Público pode solicitar prorrogação desse prazo ao dobro, ao triplo, conforme o artigo 79 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece exatamente essa questão. Porque com uma certa frequência até, nós temos investigações complexas. Eu lembro que, após 2017, nós tivemos a mudança de um quadro em relação às justiças militares. Que quadro? Que panorama, professor? Até 2017, só era crime militar aquilo que constasse estritamente do Código Penal Militar. Então, por exemplo, poderemos ter um aborto praticado por médico militar dentro de um hospital militar, né? Um nosocômio militar, e esse crime seria comum. Porque o aborto não está previsto no Código Penal Militar, mas sim no Código Penal Comum, Código Penal Brasileiro. Se houvesse um crime da lei de abuso de autoridade, um crime da lei de tortura, um crime da lei de licitações, a justiça competente seria a federal comum, até 2017. E o que aconteceu em 2017, professor? O nosso legislativo produziu a lei que, após a sanção, recebeu o número de 13.491, a Lei 13.491 de 2017, ampliou a competência das justiças militares, não só da União, quando definiu que, ao alterar o artigo 9º, que é a alma mater, é o coração e cérebro do direito penal militar, que diz para a gente o que é crime militar, o que não é crime militar, que restringe aquelas condutas que consistem em crimes militares. Essa lei ampliou, ao mudar a redação do artigo 9º, especificamente no inciso 2º, ampliou a competência, abrangendo como crimes militares não só aqueles tipos penais previstos lá no Código Penal Militar, mas também toda a legislação penal. Então, a partir dessa lei, e mais especificamente, após o conflito de competência 160.902, terceira sessão do STJ, à unanimidade, relatoria da eminente ministra Laurita Vaz, ficou estabelecido que todos os processos que antes eram da competência, por exemplo, da Justiça Federal, né, porque eram fatos que, embora pudessem se configurar como crimes militares, não estavam no CPM, deveriam migrar de imediato para a Justiça Militar correspondente. Via de regra, a Justiça Militar da União, que guardava um número enorme de feitos, né, com essa característica. Eram, por exemplo, crimes licitatórios, crimes que envolviam a violação a leis ambientais. Então, crimes licitatórios, Estatuto de Desarmamento, crimes ambientais, tortura, etc. Todos esses feitos migraram de imediato para a Justiça Militar correspondente. E se os fatos fossem anteriores à sanção dessa lei, sua entrada em vigor, deveriam valer
inclusive os institutos despenalizantes, se aplicáveis antes. Vamos depois, ao final da aula, com muita calma, trabalhar essa questão dos institutos despenalizantes em relação aos crimes militares. Então, esse conflito de competência determinou a migração imediata. Então, até 2017, toda essa massa de crimes era, no caso da União, da competência da Justiça Federal. Após a Lei 13.491, todos esses crimes passaram a ser crimes militares e, portanto, a justiça competente é a Justiça Militar da União. E isso ampliou a competência. Então, hoje, os nossos olhares para, por exemplo, o inquérito policial militar deve ser amplo. Podemos ver um crime licitatório e ter ali um crime da própria lei de licitações, ter uma falsidade, por exemplo, ideológica, ter um peculato, tudo ali embutido, né, no seio daquela apuração. E é importante que se tenha ali uma visão ampla. Poderemos ter também uma lavagem de dinheiro ali, a consequência daquele auferimento indevido, ainda no escopo daquela investigação, tudo como crime militar. E é muito importante que tenhamos em mente que essa medida legislativa, né, tornou mais complexo o trabalho do Ministério Público Militar. Hoje, por exemplo, o colega do Ministério Público Federal, ele recebe um inquérito muito bem relatado pela gloriosa Polícia Federal, recebe um inquérito bem relatado e tem condições de olhar para o crime da competência da Justiça Federal. O promotor de Justiça Militar hoje em dia, o procurador de Justiça Militar hoje em dia, ele deve conhecer tanto a legislação penal comum como a legislação penal militar. E durante muito tempo houve até uma certa falácia de que o membro do Ministério Público Militar ele não sabe tão bem o direito penal comum porque não é o cotidiano da sua atuação. O que já não era verdade antes. E hoje é pior ainda em relação a isso, porque hoje nós temos que ter um olhar duplo, né? Em duas vias, para a legislação penal comum e a legislação penal militar. Pois bem, vem comigo aqui. Nós temos, basicamente, né, a regra da ação penal militar é a ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada é a regra de 99% dos casos. Esse 1% que eu vou citar agora, eu desconheço, inclusive, a existência, mas aqui menciono porque existe a possibilidade e está prevista em lei, prevista no artigo 31 do CPPM, Código de Processo Penal Militar, que tem a seguinte redação. Eu já vou aqui suprimir um dos institutos que está na redação original, porém, que não tem mais cabimento hoje em dia, que é o Instituto do Assemelhado, que era um servidor civil que trabalhava dentro dos quartéis, por exemplo. Imagine um instituto tecnológico, um pesquisador, enfim, um servidor público federal que atuava em uma OM, em uma organização militar, porém, ficava em alguns casos sujeito ao regramento disciplinar militar. Isso não existe mais, principalmente após a Constituição de 88. Tá? Então, a redação do artigo 31 nos diz o seguinte: nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, 136 a 141 do Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente for militar, falava antes militar ou assemelhado, militar, depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral de Justiça Militar pelo ministro a que o agente estiver subordinado.
No caso do artigo 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do ministro da Justiça. Então, nós temos a seguinte situação. Primeira coisa, que crimes são esses? São crimes chamados crimes militares contra a segurança externa do país. Então, envolvem, por exemplo, violação de território de outro país, militar que invade um território de um outro país para praticar ato de jurisdição do Brasil, né? Esse tipo de crime militar previsto no Código Penal Militar e que envolve sempre essa questão política. Por que essa opção do nosso legislador? Vamos pensar um pouco. Imagine que um determinado militar pratique uma conduta dessas, por exemplo, ingresse indevidamente num território de um país vizinho para a prática de um determinado ato e só ali as corporações ali brasileira e do outro país tomaram conhecimento localmente daquela situação. Ao tratar-se de uma ação penal com fundamento na ação penal pública incondicionada, necessariamente haveria o oferecimento da ação penal, o oferecimento da denúncia, posteriormente em desfavor daquele militar. Aquele fato se tornaria público perante, inclusive, os dirigentes daquele outro país e poderia gerar, de maneira muito mais fácil, dada a publicidade, de um conflito entre essas duas nações. Então, quis o legislador à época, e vamos lembrar que o CPM, ele data de 1969, em plena Guerra Fria. E aí é bom lembrar que nessa época, né, o legislador quis colocar isso como um juízo político. Ou seja, interessa ao Estado brasileiro processar aquele indivíduo, estabeleceu-se uma condição ali, tornou-se a ação penal pública, em vez de incondicionada, incondicionada, ora a requisição do antigo, né, ministro, e aí vamos ver depois a controvérsia sobre isso, ministro lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o antigo, hoje se chama de comandante, ou ao ministro da Justiça, conforme o caso. E nesses casos, quis o legislador colocar essa condição por um juízo político, porque pode não interessar ao Estado brasileiro promover a persecução penal militar daquele sujeito, puni-lo disciplinarmente e resolver a coisa de maneira, né, muito mais fácil para a diplomacia, de modo que não se torne algo com uma amplitude muito maior do que foi. Não entro no mérito se é adequado, se é correto, mas o fato é que é um juízo político. Então, hoje, quando nós temos os artigos 136 a 141 do CPM, se ocorrer, né, a prática em tese de algum desses crimes por um militar, nós teremos a possibilidade de requisição, né? Aí vem a primeira controvérsia, é requisição ou é representação? Ou seja, a autoridade, né, no caso, existe a segunda controvérsia, qual é? É o comandante da força que estiver subordinado àquele militar que praticou a conduta ou é o ministro da Defesa? Então, existem os dois pensamentos, seja o comandante da força
ou o ministro da Defesa. Essa autoridade poderá representar ou requisitar. Quais são, né, as duas teses sobre isso aí? Bom, o requisitar, que é o que está na lei, nos dá a ideia de uma atitude mandatória, ou seja, que aquele ato de a autoridade, no caso o ministro da Defesa ou o comandante da Força, conforme a tese adotada, optar pela persecução daquele militar, né, optar pelo processo futuro, possível processo futuro daquele militar, vincularia o Ministério Público. Ou seja, requisição é igual a ordem. O Ministério Público não poderia ter outra opção a não ser a propositura da ação penal. Pois bem, nesse sentido, aconteceria algo muito esquisito, na minha opinião. Então, observe, quando existe a prática, por exemplo, por um militar, nesse caso especificamente pelo militar, de um crime, dos artigos 136 a 141, teríamos a investigação feita lá na organização militar, por exemplo, lá instaurado o procedimento pelo seu comandante, delegado a um oficial, e aí conduz-se aquela investigação, ao fim e ao cabo, essa investigação migra para o Ministério Público Militar, para o exercício da titularidade da ação penal, para o controle externo daquela investigação. E aí nós temos a seguinte situação: se entendermos que trata-se de uma requisição do ministro da Defesa ou do comandante da Força, nós teríamos uma vinculação, uma ordem para o Ministério Público propor essa ação penal. E, no entanto, o Ministério Público, ele é o controle externo dessa investigação, ele é a instituição, o Ministério Público Militar exerce o controle externo dessa investigação. Como poderia quem controla ser vinculado, ser controlado por aquele que é controlado? É esquisito, na minha opinião é esquisito. Mas existem boas vozes nesse sentido de que se trata de uma requisição. Na minha opinião, se trata de uma representação em que o ministro da Defesa ou o comandante da Força respectiva, conforme a tese que se adote, faz uma mera representação para que o órgão ministerial faça ali o seu juízo de valor sobre o fato, eventualmente faça a propositura da ação penal militar, certo? Então, essa controvérsia é muito importante e aí eu trouxe a minha reflexão para que você pense também. Tá ok? Muito bem. Qual é o instrumento de ação, um instrumento que inicia esse processo penal? É a denúncia. Só faltou, diria você, professor, faltou abordar apenas a questão lá, naqueles crimes, do 136 ao 141, o civil. Se ele não tiver coautor militar, a dita requisição, para mim, representação, será do ministro da Justiça. Pois bem, retomando o rumo da nossa aula, qual é o instrumento que efetivamente instaura a ação penal? É a denúncia. A denúncia é a peça processual
formulada pelo promotor de justiça militar, procurador de justiça militar, ou no caso da ação penal originária, pelo procurador-geral de justiça militar, no caso da atribuição exclusiva do PGJM, o acusado, o futuro acusado, na verdade o denunciado, será um oficial general e aqueles que com ele forem coautores ou partícipes. A ação penal originária no STM. Na primeira instância, será um promotor ou procurador de justiça militar, que irá receber aquele inquérito, verificada a presença da justa causa, deverá oferecer a denúncia. Existem mitigações, existem raciocínios, entendimentos voltados para a mitigação dessa obrigatoriedade da propositura da ação penal, quando relacionados a institutos do chamado direito penal negocial, que vamos ver um pouquinho mais adiante. Nesse momento, vamos estudar um pouco da denúncia. A denúncia, ela tem alguns requisitos. Vem comigo. Esses requisitos estão nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, o CPPM. Então, o 77, ele enumera alguns requisitos, dizendo que a denúncia conterá a designação do juiz a que se dirigir, a qualificação do denunciado, e observe como é importante para você, espectador, ser técnico no que tange às expressões. Enquanto estamos na fase pré-processual, durante as investigações, nós temos o nome do personagem que é o investigado, ou se houver sido indiciado pela autoridade de polícia judiciária militar, é a única que poderá indiciar, o Ministério Público não indicia ninguém, será indiciado. Então, investigado ou indiciado. Quando há oferecimento da denúncia, nós temos a figura do denunciado. Se essa denúncia for recebida pelo juiz federal da Justiça Militar, o sujeito tornar-se-á acusado. Após a sentença condenatória, ele é sentenciado. E em caso de interposição de recurso por parte dele, foi condenado, quer buscar a sua absolvição ou diminuir sua pena, enfim, ele será o apelante e o Ministério Público o apelado. Certo? Então, é importante que tenhamos o conhecimento da nomenclatura técnica correta para cada momento processual, certo? Então, como requisitos, temos aqui também a qualificação do denunciado, a exposição do fato criminoso com todas as suas características. Algumas coisas, às vezes, não são possíveis de delinear, e aí isso fica para instrução criminal. Mas o fato ele tem que ser delineado ao máximo dentro daquilo que é possível. E qual é o limite disso, professor? O limite é permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre aquele fato. Então, a denúncia, ela é inepta se ela não é possível, não é capaz, não é hábil a permitir ao futuro acusado se defender daqueles fatos. Uma denúncia completamente genérica, que não tenha delineação de data, hora, local, nada que se possa sequer circunscrever aquele fato a algum local, em algum momento histórico, enfim, em algum momento do tempo, em que não se diga quase nada sobre aquele fato. Por quê?
se essa denúncia fosse recebida, seria exigida daquele acusado uma chamada prova diabólica, em que ele teria que provar que não praticou. E, na verdade, o ônus, né, de dizer para o acusado, olha, pesam sobre você esses indícios da prática desse fato bem delineado. Aí ele vai falar, ah, sim, então agora eu posso me defender. Então, esse é o limite. Então, o fato deve ser bem circunscrito, bem delineado, tanto quanto seja possível. Se não é possível delinear quase nada do fato, não deve haver denúncia. Deve-se prosseguir nas investigações até que se tente chegar nisso, nesse momento do detalhamento, e caso o membro do Ministério Público verifique que não há como se chegar nesse nível de detalhamento mínimo, né, que a jurisprudência dos tribunais superiores, que a própria lei e a doutrina estabelecem, o destino dessa investigação é um só, o arquivamento. Pois bem, voltando aqui para a denúncia, temos os outros requisitos, as razões de convicção, a classificação correta do crime, que caso não seja bem feita, poderá ensejar posteriormente uma mudança nessa tipificação, chamada emendatio libelli, posteriormente. Então, deve ser feita corretamente, como uma luva, o fato deve encaixar na lei penal, como uma luva. Não deve sobrar e nem ficar apertada demais. Pois bem, ao final, caso caiba, rol de testemunhas e etc. E no 78, informa que a denúncia não será recebida ou será rejeitada caso não contenha, não preencha os requisitos do 77, né? Caso o fato já esteja com a punibilidade extinta, o agente morreu, o fato já está prescrito, o fato não for da competência da justiça militar, a denúncia ela é rejeitada, ou para alguns não recebida, com esse fundamento, o Ministério Público retorna para o Ministério Público e ele vai falar, realmente não é crime militar. E aí vai dirigir à justiça correspondente ou então recorrer dessa decisão. Pois bem, preenchidos esses requisitos, nós teremos, enfim, o recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, aquele denunciado torna-se acusado, ele é réu. Ele, de fato, estará sub júdice, ele, de fato, estará com o manto persecutório, no caso aqui da União, do Estado brasileiro, para que, subordinado e submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, com todos os recursos inerentes, ele possa se defender e, ao final, o Estado dar o provimento ou não àquela denúncia, dar um deslinde para aquela ação penal, condenando ou absolvendo via de regra. E veremos depois, futuramente, em outra aula, que pode haver também a própria extinção da punibilidade. Uma decisão de mérito, mas que não condena e nem absolve. Pois bem, então, a denúncia, ela fica como a peça que inicia o processo penal militar, a ação penal militar, certo? Então, nós temos aqui, como falei, o chamado princípio da obrigatoriedade. Quando nós temos a justa causa, a lei nos diz que é obrigatório o oferecimento da ação penal, oferecimento da denúncia, e iniciada a ação penal. A doutrina, professor, estabelece alguma mitigação a esse princípio da obrigatoriedade?
estabelece alguma ponderação, alguma exceção a esse princípio da obrigatoriedade? Sim, a doutrina e fazendo uma leitura do processo penal comum. Hoje nós temos pensamentos no sentido do cabimento dos institutos ditos despenalizantes. Sursi processual, transação penal, que são institutos inerentes à lei dos juizados especiais, a Lei 9.099 de 95, não obstante a própria Lei 9.099 conter uma proibição do uso desses institutos nas justiças militares. O artigo 90A da Lei 9.099 de 95 veda a aplicação dos institutos despenalizantes nas justiças militares. Aqueles que são contrários à constitucionalidade desse dispositivo aduzem, por exemplo, que a exposição de motivos da lei que instituiu o artigo 90A na Lei dos Juizados, na exposição de motivos do projeto de lei, se versa somente sobre os acusados militares, razão pela qual poderia-se manejar a transação penal e o sursi processual previstos, respectivamente, nos artigos 76 e 89 da Lei 9.099 de 95, para os civis, porque no âmbito da Justiça Militar da União, e aqui agora é mais um motivo para que eu aborde muito mais a Justiça Militar da União do que as estaduais, porque na Justiça Militar da União nós temos a possibilidade de processar e julgar civis. Nas justiças militares estaduais, inclusive do DF, não. Porque o próprio artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal não contempla essa possibilidade. Preceitua que cabe às justiças militares estaduais processar e julgar policiais militares e integrantes dos corpos de bombeiros militares, excluindo qualquer possibilidade de civis. Então, hoje, se um civil, por exemplo, invade um quartel da Polícia Militar, do DF, ele pode, no máximo, a depender do seu dolo, da sua conduta, praticar um crime comum, mas, via de regra, será, inclusive, fato atípico. Porque o crime de ingresso clandestino, que seria um crime militar, né, ele não se aplicará a ele que é civil. É a teoria dominante. Mas voltando aqui ao que interessa, então, existem boas vozes no sentido de que esses institutos despenalizantes devem ser aplicados para os civis. Porém, hoje ainda é uma minoria, né? São poucos juízes e poucos membros do Ministério Público Militar que atuam oferecendo esse tipo de instituto despenalizante. Transação penal e sursi processual. Transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo, transação penal para aqueles com pena mínima prevista de 1 ano ou menos, ou seja, até 1 ano. Então, nesses casos, poucos são os membros que entendem. E dentro desse contexto existe o direito penal negocial e um dos seus institutos é o acordo de não persecução penal, definido lá no artigo 28A do CPP, do Código de Processo Penal Comum, não militar. Então, no CPPM, malgrado existam projetos, né, no sentido de incluir, fazer essa previsão, não há previsão legal para o ANPP, e me permitam usar a sigla, para o Acordo de Não Persecução Penal, não há previsão no CPPM. Quem, né, o utiliza, e aqui nós vemos duas linhas de pensamento muito claras, uma que prevê a possibilidade do uso do ANPP
aduzindo que pode-se utilizar o artigo 3º, a linha A do CPPM, que prevê ali o Instituto da Analogia, pode-se utilizar por analogia o artigo 28A do CPP, emprestado, entre aspas, e aí colocar o acordo de não persecução no âmbito da Justiça Militar da União, por exemplo. E existe o entendimento dominante, o entendimento ainda majoritário, que é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal Militar, no sentido da inaplicabilidade, não aplicabilidade do Instituto. Por quê? A lei que instituiu o ANPP, que foi o pacote anticrime, ele alterou um único dispositivo do CPPM, que foi o artigo 16A, poderia fazê-lo mudando qualquer outro dispositivo, mas não o fez. Então, de acordo com esse panorama, haveria o chamado silêncio eloquente. Inclusive é estudado, né, de forma bem detalhada nos estudos, né, na doutrina do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Então, os que entendem que não cabe, utilizam-se do silêncio eloquente, os que entendem que cabe, se valem da analogia. A analogia seria um silêncio voluntário, um silêncio involuntário da norma. No silêncio eloquente, é um silêncio voluntário da norma, que, no meu entender, foi o que aconteceu. Mas, com isso, nós encerramos esse conteúdo da aula de hoje e vamos, então, para o nosso quiz. Primeira questão. Sobre a ação penal militar, pode-se afirmar que, opção A, será iniciada por denúncia do Ministério Público Militar, salvo na ação penal privada subsidiária. Opção B, o prazo para oferecimento da denúncia será sempre de 5 dias. Opção C, o Ministério Público pode desistir da ação penal. Opção D, nos crimes previstos no artigo 136 a 141 do CPM, a requisição sempre será do ministro da Justiça. Vamos à resposta. A resposta correta é a opção A. Será iniciada por denúncia do Ministério Público Militar, salvo na ação penal privada subsidiária. Sobre a aplicação da Lei 9.099 de 95 na Justiça Militar, pode-se afirmar que não há controvérsia sobre a sua aplicação em qualquer caso. Há divergências, na opção B, há divergências sobre a aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo. Opção C, o artigo 90A foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Opção D, é aplicável inequivocamente ao acusado civil. Vamos à resposta. Opção correta é a opção B. Vamos para a terceira e última pergunta. Sobre o Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, na Justiça Militar da União, pode-se afirmar que opção A é um direito subjetivo do investigado. Opção B, o Ministério Público Militar é obrigado a oferecer o ANPP na Justiça Militar da União. Opção C, há pelo menos 2 posições doutrinárias bem distintas sobre a incidência do ANPP na Justiça Militar da União. Opção D, há dispositivo legal no CPPM sobre o ANPP. Vamos à resposta. Opção correta, opção C. Após o nosso quiz, concluímos a nossa aula e fechamos o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Quer dar
dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.